Olá a todos, bem-vindos mais uma vez à Tradição Católica em Foco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis, São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Meus queridos, o que eu posso dizer hoje, nesse domingo que está findando, é que houve uma grande repercussão do escândalo que aconteceu no Mato Grosso envolvendo um sacerdote. Infelizmente, um sacerdote da Igreja Conciliar gerou um escândalo e algumas pessoas ligaram para mim, mandaram mensagens e queriam saber o que é que eu acho, eu como leigo. Bem, vou falar um pouquinho da minha opinião, mas antes eu quero que vocês, por favor, façam um triplo C, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, tá bom? Para sempre que tiver vídeos novos, vocês serem avisados. Aperta o sininho. Às vezes a pessoa curte e não se inscreve e não compartilha. E boa parte do público que assiste continuamente esse canal não está inscrito. Alguns anos atrás, a editora Eclésia publicou um livro maravilhoso de Michael Rose, Adeus, Homem de Deus, em que ele destrincha vários escândalos que aconteceram nos Estados Unidos, escândalos sexuais envolvendo sacerdotes, como corromper a Igreja Católica nos Estados Unidos. A Igreja Católica nos Estados Unidos é uma igreja, mesmo a conciliar, ainda se mantém bem ainda frequentada. Mas a tradição lá é anos-luz na nossa frente, mas nós estamos crescendo como nunca. E o nosso crescimento fará que em 20 ou 30 anos, estourando, talvez até menos, 15, 20, a tradição seja muito maior aqui do que lá nos Estados Unidos. Então Michael Rose escreveu esse livro sobre vários escândalos sexuais que envolveram crimes de abuso de muitos sacerdotes. Não foi o caso aqui. Não foi o caso aqui. Mas o que nós vemos é que os sacerdotes precisam saber viver a sua vocação, não como um emprego, uma colocação no mercado de trabalho, como muitas vezes nós vemos. E isso, infelizmente, é bem patente na igreja pós-concílio. Preciso que eles saibam viver sua vocação. E o interessante é que muitos dos sacerdotes, quando começou todas essas ondas de escândalo lá nos Estados Unidos, e também parte da Europa, e muitos dos sacerdotes que foram primeiro denunciados, eles tinham sido, aliás, esse livro fala isso, eles tinham sido formados, criados e formados dentro de uma conjuntura em que a igreja ainda era a igreja pré-conciliar. Muitos desses sacerdotes ainda foram formados, bispos e sacerdotes foram formados ainda naquela esteira ainda da pureza, da castidade, do autodomínio. E infelizmente, quando chegou o Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II, e com a Revolução sexual no final dos anos 60, 67, 68, especialmente a partir de 68, o que é que se viu foi que as estribeiras se perderam. As estribeiras se perderam e muitas vocações desapareceram. Muitas vocações foram perdidas. Então, o que é que... A minha opinião é que o sacerdote viver a pureza, a castidade na igreja pós-conciliar é complicado. O sacerdote ele tem que saber que ele é um pai espiritual, mas acima de tudo ele age em persona Christi. E se ele age em persona Christi, é preciso que ele realmente abra seu coração, acolha os seus fiéis, como nós temos lá em Candeias, o Padre Jair nos acolhe.
Padre Lourenço nos acolhe, Padre Alberto nos acolhe, todos os três. Mas uma coisa que o Padre Jair sempre falou, sempre disse, ele falou, aqui se vive a oração e aqui se vive a castidade, aqui se vive a pureza. E se assim não fosse, a obra aqui não estaria como está. Uma obra que realmente continua a desabrochar e atrair mais e mais pessoas. E o que é que nós vemos na igreja pós-conciliar? Seminários vazios, e muitas vezes se tornaram locais tristes de abate de carne masculina, inclusive pior até para os formadores. Eu mesmo não levo mais fé em nenhum seminário pós-conciliar. Nenhum. Complicado. Meus filhos, sinceramente, se um deles me disser, meu pai, eu quero ir para o seminário, digamos aqui, de alguma capital grande, aqui de Salvador, eu digo, não vá. Não vá. Não vá. Não ter sua pureza. Não vá. Pai, eu estou trazendo encontro. Não vai disso não. Porque estuda em colégio católico. Não faz isso não. Não. Nem a catequese eu quero que vocês façam na igreja pós-conciliar, no colégio católico pós-conciliar que vocês frequentam. Por mim, eu faria se eu pudesse, eu tivesse um colégio 100% católico aqui, se for tradicional, eu colocaria. Mas infelizmente, e são todos colégios católicos modernistas, né, pós-concílio. Então essa bagunça generalizada. E por isso que tem o Instituto São Carlos Borromeu. E eu recomendo sempre para os meus as pessoas, os meus telespectadores, os espectadores aqui que procurem material do Instituto São Carlos Borromeu para servir de vocês saberem rebater tudo que vem de deformação desses colégios novos, né? Colégios modernosos. Está tudo aqui. Tudo que vocês precisam para rebater. É orações católicas, é a vivência na fé, tá bom? É a vivência na fé, é o latim litúrgico, são as orações tradicionais, o Catecismo Maior de São Pio X. Isso aqui é para o primeiro ano do ensino fundamental. Alguns me perguntam assim, Dionísio, depois que você passou para a tradição com força, como você atualmente vem demonstrando, você olha para trás e não se arrepende não, nem um pouquinho. A gente vê a situação das dioceses, Brasil afora, modernosas, que em Salvador, pelo amor de Deus, não tem nem o que se comentar. Deplorável. Deplorável. Rezar, eu peço, vamos rezar pela hierarquia, rezar até pelo cardeal, rezar muito por ele, pela conversão, rezar pelo clero modernista para que se converta, rezar pelos nossos queridos padres da tradição, por nosso Dom Tomás de Aquino, para que esses padres da tradição sempre se mantenham firmes e na reta doutrina, no reto caminho. E pedir para o clero, e pedir a Nosso Senhor que o clero modernista se converta. Como eu disse, a linguagem, a mente deles não está acostumada com a tradição. A tradição não existe mais para eles. Para eles a tradição é uma heresia, é um absurdo, é cisma. As ordens religiosas também estão numa situação deprimente. Todas as ordens religiosas. Você vê todas. Beneditinos, jesuítas, a Ordem do Carmo, primeira, segunda e terceira, franciscanos, meu Deus, dominicanos, você só vê destruição. O que o concílio fez com as ordens religiosas e no que se tornaram. Mas Nossa Senhora prometeu que a Ordem do Carmo um dia seria restaurada e duraria até o fim do mundo. Eu espero que isso aconteça. Espero um dia que isso aconteça. Rezar por eles, pelos carmelitas, a primeira, segunda e terceira ordem. Os sodalícios todos. Aqui a situação é deprimente, né?
Então procurem o livro de Michael Rose, muito bom. E procurem os materiais do Instituto São Carlos Borromeu. Se vocês botarem na Tradição 5, vocês têm 5% de desconto. Se vocês colocarem no Pix, mais 5%. Não privem seus filhos, netos, sobrinhos desse tipo de material. Hoje eu recebi esse livro aqui também da Editora Eclésia, que eu encomendei. Tudo se aproveita de Chesterton. Olha que maravilha. Acabei de abrir. É uma coletânea de ensaios de 1930 a 31, de 30 a 31, demonstrando duas coisas sobre Chesterton. Vou ler com carinho. Primeira, que ele era capaz de escrever um artigo profundo e provocativo sobre qualquer assunto inimaginável. Segundo, o livro demonstra por que o autor é um mestre do paradoxo. Por isso que Chesterton é considerado o grande autor dos paradoxos. Ele consegue sintetizar duas ideias, às vezes aparentemente contrárias, e dar um sentido maior. Mas, voltando à questão, é preciso melhorar a formação dos padres pós-conciliares, pelo que a gente está vendo aí. Situação dramática, né? Clero, meu Deus do céu, clero. Imagine o impacto disso numa cidade pequena. Agora isso aí repercutiu por todo o Brasil, né? Rezar pelo sacerdote para que se converta. Rezar muito por ele para que se converta. E a postura dele, você vê as fotos, não era um homem convicto. Não era um homem convicto. Rezar por ele. Rezar por essa moça também. Rezar por todos. Rezar também pelo rapaz enganado. Rezar por todos. Eu acho que não tira a responsabilidade de ninguém, mas se você for ver o grande mal que o Concílio Vaticano II gerou no mundo, o resultado é esse. E chegaram a virar para mim e disseram assim: Dionísio, felizmente, era uma mulher já grande, adulta. Aí eu disse: era melhor que não fosse com ninguém e que ele soubesse viver a sua vocação de sacerdote e se abrisse para Deus. Como diz São Paulo, né? Quem está de pé não cai, procure não cair. Né? Imagine, se clérigos caem, imagine nós leigos. Quem somos nós? É a fraqueza humana, mas a graça de Deus, ela transforma. Então, se nós nos focarmos na graça de Deus, muitas das tentações, muitos dos pecados podem ser evitados. Uma vida de confissão, penitência ajuda. E cada dia mais eu estou convicto de que o jejum é muito bom, ajuda muito. E o jejum, para Nosso Senhor, tem um valor enorme. Se jejuarmos dos nossos apetites, não só o paladar, mas os outros apetites que podem ser desordenados também. É preciso que sempre busquemos essa ordem, essa harmonia. Mas só a graça que pode nos dar. Não somos nós somos por nós. Não temos a força por nós. Nós apenas dizemos sim à graça. Nós damos a resposta. Mas a força e a graça vem de Deus. Agora a vontade e a inteligência tem que realmente disciplinar e manter a rédea curta nas fraquezas, né? Nossa Senhora falou em Fátima que a maior parte dos pecados que levam as pessoas para o inferno são os pecados da carne. Isso é algo que deve ser refletido muito. Não é o pecado mais grave, não são os pecados mais graves, mas são os mais comuns.
devemos, como diz a Bíblia, vigiar e orar, né? E o fato desse rapaz ser sacerdote, os sacerdotes, eles são muito visados pelo demônio. Ele encontra brechas e entra. Se você não tiver fortalecido pela graça, pela penitência, pela graça, pela confissão, pela comunhão, e se abandonar no amor de Deus, se abandonar, se entregar, se você não fizer isso, você cai. Pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com o sacerdote, imagine como é. O clero, no Vaticano II, o clero foi que gerou o problema, né? A hierarquia já estava com a cabeça em desorientação. E aí gerou o problema. Imagine, se eles geraram, claro, o demônio teve sua participação nisso, mas nós somos leigos. Também temos que nos revestir do escudo, da espada, da couraça, a fé, da caridade e do amor de Deus, e rezar o rosário todos os dias, viu, gente? Pelo amor de Deus. Nunca deixem de rezar o rosário. Nunca deixem de rezar o rosário. Estou com vontade de fazer outra live no sábado que vem. Eu conto com vocês, meus queridos. Provavelmente deve ser 7h30, 8 horas. E eu vou, no decorrer da semana, eu vou passar para vocês o horário que eu vou fazer a live. Provavelmente vai ser no sábado mesmo, 7h30, 8 horas. Vou tentar fazer mais cedo, se eu conseguir configurar aqui as coisas a contento. E eu agradeço também a todos aqueles que estão cooperando com a ampliação do seminário da Imaculado Coração de Maria. De Friburgo, viu, gente? Não dou em nada para os diocesanos, esqueça esse pessoal. Esqueçam as ordens religiosas contaminadas pelo modernismo, esqueçam. Rezem para a conversão deles. Só. Então é isso. Começa a semana que começa, hoje eu fui lá em Candeias e depois da missa ainda teve a exposição do Santíssimo e rezaram o terço, a exposição do Santíssimo. É sempre muito bom não só, claro que a missa é importante, a missa é o sacrifício, mas não limitar só aquele horário da missa, buscar também outras orações em comum mesmo, orações em comum, como o rosário, como o ofício de Nossa Senhora, que muitas vezes é uma tradição belíssima. Aqui no Nordeste se reza muito ainda o ofício de Nossa Senhora, principalmente aos sábados, às 18 horas. É uma tradição que precisa ser retomada. A avó materna de minha esposa rezava sempre o ofício de Nossa Senhora, diariamente. Era uma mulher deficiente visual, né? Não enxergava praticamente nada, mas tinha uma vida voltada para a oração e no amor à sua família. Eram pessoas simples, né? Os avós de minha esposa, avós maternos. Pessoa realmente de vida campestre, pessoa de vida realmente interiorana, tranquila, e é preciso manter algumas tradições bonitas e tradições que não são mais do que afetivas, mas também que refletem o amor à Nossa Senhora. Eu até recomendo que quem tiver tempo reze o ofício de Nossa Senhora. Eu vou tentar já tentei rezar umas vezes, mas muitas vezes eu realmente reconheço minhas distrações. Rezem pelo clero, rezem pela conversão da hierarquia. Adquiram esse livro pela Eclésia, não sei se ainda acha fácil. Se não conseguir pela Eclésia, talvez na Amazon tenha. Adeus, Homens de Deus, de Michael Rose. Tá bom? O plano para destruir a igreja veio do inferno. E o sacerdócio foi um dos alvos primordiais, porque o sacerdote ele realmente é quem age em persona Christi, né? E distribui os sacramentos, né? E os sacramentos nós temos do batismo, quando nós iniciamos nossa caminhada nesse mundo com batismo, até a extrema unção.
E Deus nos acompanha. E então o demônio, claro que ele vai querer sempre atacar o sacerdócio. Rezar sempre. Eu rezo pela alma do sacerdote Padre Miguel Scapete, era passionista, foi quem me batizou na Igreja da Conceição da Praia em 2 de fevereiro de 1973. Rezo também muito pelo sacerdote que estava no meu casamento, pessoa especial. Rezo para que ele um dia se abra para a tradição. Rezo pelos sacerdotes que estão desorientados, muitos estão deprimidos, muitos estão em depressão, principalmente os sacerdotes que não são da tradição. Esses aí, os que são pós-conciliares, estão em situação pior. Muito pior. Não quer dizer que na tradição não tenha esse ou aquele com algum problema, deve ter, né? Mas temos que rezar por eles também. Mas a situação dos pós-conciliares é muito pior. Então rezemos sempre, rezar pelos padres, rezar pelo clero, perdoar as injúrias sofridas, perdoar, preciso perdoar. Aí diz assim, você perdoa o sacerdote quando você era continuista? Eu perdoo. Eu não vou voltar lá, mas eu perdoo. Claro, a gente tem que perdoar. Perdoar todos. E alguns a gente tem que perdoar, mas a gente tem que pedir também que a justiça de Deus seja feita. A justiça de Deus seja feita. Tem gente aí que diz que Deus é só assim, né? Deus é só braço aberto. Deus é braço aberto, mas você tem que mudar. Porque se você não mudar, a justiça de Deus cai sobre você. Você não entra no reino de Deus. Deus é assim. Deus não é assim. Realmente, eu concordo. Mas Deus quer você assim porque quer levar você para o céu. Então você tem que mudar. Você tem que ser uma pessoa que renegue seus pecados, seus vícios. Procure viver uma vida piedosa e cristã. Mas, Dionísio, só se vive... só tem pessoas que querem buscar Deus com sinceridade na tradição? Não. Tem gente na igreja pós-conciliar que busca com sinceridade. Mas a busca só se consuma com perfeição quando eles encontram a tradição. Como foi o caso do padre François e o padre Wander, como eu já falei. Né? Rezar muito pelo padre David, pelo canal dele, Para Que Ele Reine, maravilhoso canal, maravilhoso. Os canais do padre Fábio Calixto, do padre Braulio, sofreu muita perseguição, padre Braulio. E é isso. Ontem as pessoas me perguntaram muito, eu falei um pouco na live, falei aquilo que me veio ao coração. E também foi um desabafo. A live está aí, tá aí na parte de vídeos ao vivo. E quem quiser pode assistir, fique à vontade. Se a gente tem alguma coisa a aprender com a vida, é que a caminhada de fé, na busca da verdadeira fé católica, que atualmente está eclipsada, né? Isso só tem a nos acrescentar nas nossas almas frutos bons. Frutos bons. E eu digo aos senhores, não desistam, não se desesperem. Aqueles que não têm missa tradicional perto de sua casa, já dei algumas soluções nos últimos vídeos. Se reúnam com outras pessoas, façam a catequese tradicional, leiam o Catecismo de São Pio X, façam as leituras da missa daquele dia, rezem o rosário no domingo, quem não pôde hoje, rezem o rosário, ainda dá tempo, rezem o rosário, leiam as leituras da missa de hoje, né? Busca algum vídeo de uma missa tradicional, né? Busca, faz aquilo que realmente deve ser feito, que é santificar o domingo. E a semana agora, hoje que você já foi à missa no domingo, santifique a sua semana, santifique mais ainda. É isso. Não quero ser mais enfadonho, gente. Um grande abraço a todos. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.